Havia algo diferente naquele dia. A multidão não seguia apenas por curiosidade. Eles tinham visto milagres. Tinham ouvido palavras que aqueciam a alma. Tinham encontrado esperança onde antes só havia vazio. Muitos tinham sido curados. Outros tinham sido libertos do medo. Alguns estavam ali porque não tinham mais para onde ir. Mas o lugar era deserto. Não havia mercados. Não havia plantações. Não havia estrutura. Não havia planejamento humano capaz de sustentar aquela multidão. E o tempo estava passando. O sol descia lentamente. O cansaço aumentava. E a necessidade ficava evidente. E é exatamente quando a necessidade fica evidente que o deserto começa a revelar algo mais profundo. Porque o deserto não é apenas um lugar físico. Ele é um ambiente que expõe nossas fragilidades e limitações. O deserto é interessante. É no deserto que percebemos o quanto somos limitados. É no deserto que a lógica humana começa a falhar. É no deserto que nossas reservas acabam e nossa autossuficiência é confrontada. Os discípulos olharam ao redor e fizeram cálculos. Talvez contaram as pessoas. Talvez calcularam o dinheiro que tinham. Talvez pensaram em quilômetros até a vila mais próxima. E concluíram. Não dá. Não é falta de fé. É lógica. Mas os milagres não nascem da lógica. Quantas vezes fazemos o mesmo? Olhamos para nossa situação e dizemos, não dá. Não dá para pagar. Não dá para continuar. Não dá para recomeçar. Não dá para acreditar de novo. Mas Jesus nunca começou um milagre baseado no que dá. Ele começa exatamente onde o não dá aparece. E quando o não dá domina o ambiente, Jesus faz algo surpreendente. Ele faz uma pergunta. Em vez de apresentar imediatamente uma solução, ele provoca reflexão. A Bíblia diz que ele fez isso para provar a fé deles. Ele já sabia o que iria fazer. Isso muda tudo. Quando Jesus pergunta algo, não é porque ele não sabe a resposta. É porque quer revelar algo em nós. A pergunta não era sobre pão, era sobre confiança. Era como se dissesse, vocês vão olhar para o problema, ou para mim, e enquanto todos pensavam em soluções grandiosas, a resposta viria de algo pequeno e improvável. Entre milhares de pessoas, um menino aparece. Não sabemos seu nome, não sabemos sua história, não sabemos sua idade exata, mas sabemos que ele tinha algo. 5 pães, 2 peixes. Provavelmente era sua refeição pessoal. Talvez o alimento que sua mãe preparou com cuidado. Não era muito, mas era tudo o que ele tinha. E aqui está algo poderoso. Enquanto adultos calculavam impossibilidades, uma criança entregava disponibilidade. Enquanto alguns pensavam na falta, alguém decidiu oferecer. O milagre não veio do cálculo, veio da entrega. E depois da entrega, algo ainda mais profundo acontece. Jesus agradece. Antes de qualquer transformação visível, há um gesto silencioso de confiança. Jesus pega o pouco. Ele não reclama. Ele não diz, é insuficiente. Ele não despreza o que parece pequeno. Antes do pão multiplicar, ele agradece. Isso revela um princípio espiritual profundo. A gratidão precede a multiplicação. Agradecer antes de ver. Confiar antes de receber. Louvar antes de acontecer. Muitos querem o milagre primeiro para depois agradecer. Mas Jesus ensina o contrário. Ele agradeceu pelo pouco, e o pouco se tornou muito. E então, aquilo que começou com gratidão passa a se manifestar através da obediência. O milagre não cai do céu como espetáculo. Ele flui através de pessoas dispostas. Jesus parte o pão, entrega aos discípulos. E eles começam a distribuir. Imagine a cena. Um discípulo pega um pedaço, entrega, volta ao cesto, ainda tem, entrega de novo, ainda tem, e de novo, e de novo. O milagre não aconteceu como um espetáculo visível. Ele aconteceu no movimento da obediência. Enquanto repartiam, multiplicava. Enquanto serviam, crescia. Aproveite este momento. Curta este vídeo e compartilhe com alguém que precisa lembrar que Deus ainda é provisão no deserto. Assim você ajuda o canal a crescer e a espalhar fé, esperança e a certeza de que, mesmo quando parece pouco, nas mãos certas pode se tornar milagre. Agora vamos continuar, porque essa história ainda revela algo mais profundo. E talvez a parte mais importante esteja justamente nos detalhes que muitos deixam passar.
O milagre não estava apenas nas mãos de Jesus. Estava também nas mãos de quem decidiu obedecer. Deus faz o milagre, mas Ele nos envolve no processo. Ele poderia ter feito o pão aparecer pronto diante de cada pessoa, mas escolheu usar discípulos, porque o milagre também forma quem participa dele. E quando perceberam, não havia mais escassez, havia abundância. O que começou como insuficiência terminou em plenitude. A Bíblia diz que todos comeram e se fartaram. Não foi um pedaço simbólico, não foi uma refeição pequena, não foi algo improvisado e insuficiente, foi abundante, foi suficiente, foi completo. O Deus da Bíblia não trabalha no limite mínimo. Ele não apenas supre, ele satisfaz. Quem confia, não fica desamparado. Mas esse milagre ia além da fome física. Havia uma revelação mais profunda sendo construída. Por trás do pão repartido, havia uma verdade eterna sendo revelada. Esse milagre não foi apenas sobre comida. Ele apontava para algo maior. Depois desse episódio, Jesus declara que ele é o pão da vida. Não apenas o pão que enche o estômago, mas o pão que preenche o vazio da alma. Ele não veio apenas resolver necessidades temporárias. Veio oferecer vida eterna. A multidão buscava pão, mas encontrou revelação. Buscava alimento físico, mas recebeu alimento espiritual. E essa mensagem atravessa gerações, até alcançar cada um de nós hoje. Porque essa história não ficou no passado, ela continua falando conosco. Talvez você esteja olhando para sua vida e vendo apenas 5 pães. Pouco recurso, pouca força, pouca esperança, pouca fé. Mas nas mãos certas, o pouco vira milagre. O problema nunca foi a quantidade. Foi a disposição de entregar. Deus não pede o que você não tem. Ele pede o que você está segurando. E quando você entrega, Ele multiplica. Talvez o seu milagre esteja esperando apenas a sua entrega. E se o deserto parece o cenário atual, ele pode ser exatamente o lugar onde Deus quer agir. O milagre aconteceu no deserto. Isso não é coincidência. Deus escolhe lugares improváveis para revelar sua glória. Ele escolhe cenários onde ninguém pode levar o crédito. Talvez você esteja em um deserto emocional, financeiro, espiritual, familiar, mas o deserto pode ser o palco do seu maior testemunho. Porque quando tudo parece faltar, é aí que o céu intervém. Quando não há recurso humano, há provisão divina. E é assim que essa história nos conduz ao seu desfecho. 5 pães, 2 peixes, uma entrega, um agradecimento, uma obediência e uma multiplicação que ecoa até hoje. O mesmo que fez isso naquele dia, continua sendo o Deus da provisão. Ele ainda multiplica, ele ainda surpreende, ele ainda transforma escassez em abundância. O deserto não é o fim da sua história. Pode ser apenas o começo do seu milagre. Agora, eu quero ler de você. Escreva aqui nos comentários: eu creio na provisão de Deus. E se puder, compartilhe com alguém que esteja passando por um deserto. Assim você ajuda o canal a crescer e a levar fé e esperança para mais pessoas.